Sejam todos muito bem-vindos. Hoje vamos falar sobre motivação. Um tema que é tão importante, um tema que é tão relevante, mas que é tão difuso, que tem tantas informações contraditórias. E no final dessa palestra vocês vão sair com algumas soluções, com algumas chaves e algumas sugestões de como vocês se motivarem. Então, apertem os cintos e eu não vou ficar fazendo dancinha, não vou ficar fazendo dinâmica, mas é um conteúdo pancada. Bora pra cima. Próximo slide. Quando a gente fala sobre motivos para a ação, quando a gente fala sobre o que nos motiva, a gente precisa entender o conceito de motivação. Motivação basicamente é quais são os motivos que você tem para agir. Ah, Breno, eu já tenho vários motivos, mas ainda assim eu não consigo agir. Eu já tenho vários motivos, eu tenho os meus filhos, eu tenho as contas para pagar, eu tenho várias coisas para poder resolver de problema, mas eu não consigo agir, eu estou acima do peso, eu estou devendo e ainda assim eu não consigo agir. Então você vai conseguir entender quais são os fatores que influenciam você tendo motivos para agir, que é o conceito de motivação, e ainda assim você não conseguir. Próximo slide, DJ. Tenho motivos, mas não ajo. Mais uma vez. Próximo slide. De novo. O que nos impede de sermos motivados? O excesso de imediatismo. Hoje a gente vive numa sociedade que está completamente contaminada pela necessidade do fast food. A comida tem que ser rápido, a resposta no post que eu coloquei tem que ser rápida, a promoção tem que ser rápida, o resultado financeiro tem que ser rápido. Eu guardo o dinheiro uma vez em uma semana e se eu não tiver 1 milhão guardado eu já desisto. Eu estudo, e se eu não passar no concurso em um mês eu já desisto. Então, o que nos impede, o que nos atrapalha de ter motivação, mesmo tendo motivos reais para que nos motivemos, como, por exemplo, eu tenho meu filho, eu tenho as contas para pagar, eu tenho vários fatores motivacionais, mas existem coisas que mesmo eu tendo esses fatores motivacionais, eles vão atrapalhar a minha motivação. E o primeiro deles é o excesso de imediatismo. Eu vou ficar mais para cá para não atrapalhar ninguém. Então, o excesso de imediatismo é quando você... Próximo slide. É quando você não consegue se submeter a um processo. Por que isso acontece? Olha só, é uma sequência. Se eu estou habituado, se eu estou acostumado a tudo que eu faço querer uma recompensa imediata, existe um neurotransmissor no nosso organismo chamado dopamina. E quando a gente se submete sempre pelo imediatismo, a gente baixa o nosso nível basal de dopamina. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que eu deixo de sentir prazer em algumas coisas e eu estou cada vez mais propensos a ser mais imediatista. Assim como aquela pessoa que bebe um gole de vinho, ela já fica bêbada. Depois de um tempo, não é mais um gole, são 2 goles. Depois não são mais 2 goles, é uma garrafa. Depois não é mais uma garrafa, são 3 garrafas. Da mesma forma acontece com a motivação. Se a gente não se submete a questões e a processos, a decisões, a processos em si, a gente vai estar vivendo refém do imediatismo. E o imediatismo ele vai nos colocar nessa condição de não termos motivação. Ele vai minar a nossa motivação. Isso é uma questão neurofisiológica. Próximo slide. Agora, um ponto extremamente importante que você precisa entender é como o seu cérebro toma decisões. Existem 2 formas. Passa. A primeira forma é através da impulsividade. É através da emoção. Ou seja, quando eu vejo um chocolate na geladeira, eu vejo aquele brigadeiro delicioso, eu estou com fome, são 10 horas da noite, eu já comi, mas eu estou com a lombriga atiçada. Se eu vejo aquilo, eu sou motivado pela impulsividade. Se eu tenho menos de 2 segundos para poder tomar uma decisão, 1, 2, eu vou lá e pego e como, eu estou agindo na emoção. Uma segunda forma, próximo, uma segunda forma é através de agir racionalmente. Então o cérebro toma decisões de 2 formas. Emocionalmente, ou seja, através da impulsividade e do imediatismo, que a gente acabou de falar, e através da segunda forma, que é de forma racional, de forma pensada. Se eu falo para você assim,
você vai viajar de férias no mês que vem. Quais são os lugares que você vai curtir nas suas férias? Muito possivelmente, se você não tiver um plano bem desenhado já, você vai ter dificuldade em saber, porque você vai ter shopping, você vai ter várias praias, você vai ter lugares turísticos, museus, você vai ter uma infinidade de opções. E quando você tem muitas opções, o seu cérebro precisa de um pouco mais de tempo para poder tomar uma decisão. Próximo slide. Então, olha só. O que faz com que a gente haja impulsivamente ou de forma imediatista? O excesso de emoções. Não é problema sermos seres emocionais. Não tem problema nenhum, nós somos seres emocionais. As nossas emoções, elas governam o nosso dia a dia. Mas o problema é a gente não usar nunca o nosso racional. O problema é todas as nossas emoções serem pura e meramente emocionais. Esse é um grande fator que faz com que o nosso nível de motivação seja reduzido. E aí, lembra quando a gente falou de pessoas que não conseguem se submeter a processos? São puramente emocionais. Ah, hoje eu acordei e eu não estou muito feliz, hoje eu não quero ir para a academia. Não é questão de querer. Se você está imerso em um processo, se você está passando por um processo, não é questão de querer ou não querer, não é a sua emoção que vai definir, é o seu compromisso, é a sua disciplina que tem que agir sobre as emoções, sobre a impulsividade. No caso, você precisa agir racionalmente para poder ir lá e ir para a academia, para poder dizer não para o chocolate, para poder, enfim, sentar a bunda na cadeira e estudar 1, 2, 3 horas conforme você colocou no seu cronograma, beleza? Próximo. Meu Deus, pessoas que agem impulsivamente geralmente tendem a ter aquela questão de adulto faz o que precisa ser feito, criança só faz o que quer. Então, quando você tem a habilidade de só fazer o que você quer e não necessariamente fazer o que precisa ser feito, tem momentos que eu não quero. Tem momentos que eu não quero ir para a academia. Tem momentos que eu não quero comer ovo no café da manhã. Mas os dias que eu tenho para não querer ir para a academia ou para não querer comer ovo no café da manhã são os dias que eu tenho minha refeição livre. E eu não vou estragar minha refeição livre da noite, de um sábado, por exemplo, que pode ser uma pizza, uma lasanha, um hambúrguer, para poder comer 2 pães no café da manhã. Então, quando eu tenho muito claramente, racionalmente, o que eu preciso fazer, fica muito mais fácil, ou melhor, fica menos difícil eu fazer só o que eu quero fazer. Beleza? Próximo. Ai, meu Deus, isso daqui é muito sério. A gente fala muito sobre alimentação e sobre atividade física porque é muito mais fácil da gente contextualizar. Então, uma outra forma de você agir excessivamente na impulsividade é quando você abre muitas exceções. Ah, não. Hoje o meu dia no trabalho, ele foi muito puxado. Então, eu mereço comer uma pizza. Eu mereço comer um hambúrguer. Eu mereço esse chocolate. Se você abre muitas exceções, essa exceção ela vai se tornar regra. E não se engane. Não se engane. Quando você abre muitas exceções, ou melhor, nesses 3 primeiros pontos aqui, você está ensinando o seu cérebro diariamente como ele deve agir. Você está ensinando para ele que você só age com base em emoções. Você está ensinando para ele que, eu só vou agir de acordo com o que eu quero fazer no momento. E você também pode estar ensinando para ele que regras não são tão regras assim, elas podem ser flexibilizadas. Entende o perigo? Você entende que você percebe que entendendo como o seu cérebro age, você tem a habilidade de neutralizar alguns pontos que você pode estar pecando, que você pode estar errando. Beleza? Próximo slide. Então, olha só. É facilmente influenciado e perde o foco. Quando a gente tem essa dificuldade em nos motivar, esse é um dos fatores. Você tende a ser desmotivado, né? No caso, influenciado por questões internas ou por questões externas. Próximo slide. Então, olha só. A influência externa. O que é influência ou quais são as influências externas? Influência externa é tudo aquilo que a gente vê de forma geral. Televisão, o ambiente, o contexto que a gente está inserido, tudo aquilo que a gente ouve, todas as pessoas que a gente se relaciona, todo o nosso contágio social, as influências externas, elas podem obviamente, nos influenciar para perdermos o foco. Próximo. O nosso contexto social, o ambiente no qual estamos inseridos,
é extremamente importante, é muito importante você perceber que nós somos, isso aí já é uma frase batida, né? Nós somos a média das pessoas com as quais a gente nos relaciona. E aí é engraçado que a Bíblia fala que as más conversações corrompem os bons costumes, ou seja, tem pessoas, tem pessoas que têm o poder de nos influenciar através do estilo de vida delas. Então não se engane. Se você em algum momento está focado em uma atividade, mas percebe que está caminhando para o outro lado, pode perceber que existe um fator externo, talvez um fator ambiental, pessoas, ambiente, igreja, galera do futebol, galera do churrasco, galera da escola, seja lá onde for, eles vão influenciar. E podem influenciar positiva ou negativamente. Próximo. Isso aqui é muito sério. Bom, olha só. Nós somos aquilo do que nós nos alimentamos. Nós somos o resultado daquilo que nos alimentamos. Então, tudo aquilo que a gente se alimenta de forma visual, de forma auditiva e de forma sinestésica, ou seja, tudo aquilo que a gente sente, experimenta e toca as nossas emoções, vai interferir e vai influenciar no nosso foco ou na nossa perda de foco. Então é extremamente importante você se atentar a esses 3 pontos. Tem vários outros fatores que influenciam na nossa motivação, fatores internos e externos. Tem vários outros, mas é importante você olhar para esses. Olha para esses e faça um raio-x da sua vida. Poxa, será que os meus amigos estão me desmotivando? Será que minha esposa, meu marido está me desmotivando? Será que os meus colegas, as pessoas do meu trabalho? Será que o que está acontecendo que não está deixando ou o que você tem permitido que não deixe você ir para o próximo nível, você se motivar, você ir até dar certo? A solução proposta. Vamos lá, próximo. O que eu proponho para você é recompense o processo. Recompensar o processo, basicamente, é você curtir a jornada. Não é o resultado propriamente que é a sua recompensa. Não é quero fazer R$ 1 milhão. Não é só na hora que tiver R$ 1 milhão que vai ser a sua recompensa. Não é só quero perder 10 quilos, quero pesar 10 quilos a menos. Não é só na hora que você chegar no seu peso que você vai se recompensar. Tem um estudo que diz que um estudo foi feito com macacos, olha que legal. Quando era acendida uma lâmpada e logo depois que a lâmpada era acesa, era dado um suco para o macaco. Então foi feito isso de forma constante. E depois de um tempo, sempre que acendia a luz, o macaco sabia, ele assimilou que viria uma recompensa. Então, quando acendia a luz, era liberado um alto nível de dopamina, que é o neurotransmissor que causa a motivação. Então, olha só que louco. A motivação, então, de acordo com esse estudo, ela não vem no momento da recompensa, no momento do suco. Ela vem no momento em que eu percebo que vai ter uma recompensa. Então, se recompensar pelo processo é diariamente, a todo instante, você se validar. É isso aí. O resultado ainda não chegou, mas eu estou no caminho. Bora, vamos para cima, não desiste, continua. É você fazer do processo a sua recompensa, não após o processo. De novo, use o processo como a sua recompensa. Faça do processo o seu fator motivacional. Entendido isso? Próxima solução. Não negocie com regras. A gente falou sobre pessoas que abrem muitas exceções, né? Não negocie com as regras. Se hoje é dia, de segunda a sexta, é dia de não comer besteira, comeu besteira, qual vai ser a punição? Eu lembro que teve uma época que estava correndo bastante e eu consegui emagrecer legal, foi muito fera o resultado que eu tive. E eu coloquei como punição os dias que eu saí da dieta, eu fazer 150 meus sugados. Quem faz meio sugado sabe como que é. Aquele que você pula, bota a mão para cima, põe a mãozinha aqui e volta. É pancada. Fazer 150 não era direto, né? Mas tinha que fazer no dia. Em, sei lá, 10, 15, 20 minutos. Adivinha se eu ia fazer ou não? É óbvio que eu tinha que fazer. Então, como eu coloquei como uma regra me alimentar bem, eu coloquei uma alavanca de dor caso eu não seguisse essa regra. O que você pode fazer? Para qual objetivo na sua vida você vai gerar isso como um fator motivacional? Lembra que a gente está falando sobre motivação. Você precisa ter artifícios e suprimentos que vão te ajudar nesse processo, beleza? Aqui a tecnologia é top. Eu faço assim, ele muda. Só não mudou nessa, mas que bom.
Nutra-se do que gera vida. Olha só como é importante você se nutrir daquilo que gera vida. Será que as pessoas e os ambientes, as coisas que você ouve, o Instagram que você assiste, será que tudo isso tem gerado vida e tem retroalimentado os seus objetivos? Ou será que você tem se comparado demais às pessoas? Será que você tem buscado algo que está muito distante da realidade, que é um fator que te desmotiva? Então, a minha proposta para esse tópico é: coloque diante de você, de forma, nos seus 5 fatores sensoriais, visão, audição, tato, olfato e paladar, coloque diante de você coisas que vão te levar para o próximo nível, que vão te estimular a querer ir. Por exemplo, eu estou em um processo de preparação para correr uma meia maratona, 21 km. O que eu tenho assistido muito no Instagram? A galera que corre, a galera que se prepara, exercício de mobilidade, fortalecimento para isso. Eu estou me nutrindo de forma intencional, de forma direcionada para aquilo que eu quero. Então, quando eu vejo um senhor de 60, 70 anos fazendo um vídeo que correu uma meia maratona, isso me motiva. Isso é um fator motivacional. Isso está me gerando vida. Entendido? Se meta em enrascadas. Na hora que eu coloquei esse tópico aqui, eu achei muito interessante. O que é se meter em enrascada? Se meta em processo. Por exemplo, recentemente lá na igreja, a gente fez a inscrição em um curso de 12 semanas. Na hora que deu a segunda semana, falei, cara, para que eu me inscrevi nesse negócio? Para que eu vou fazer um curso de 12 semanas? Misericórdia. Mas a gente já está indo para a 10ª semana. Eu me meti numa enrascada no sentido de eu estou fortalecendo o meu nível de dopamina, me colocando diante de processos. Então, se meter em enrascadas se submeta a processos, esteja participando de coisas que não são imediatistas, de coisas que são processuais. Se for um projeto de 6 meses para atingir um certo percentual de gordura, se for uma renda, se for para montar uma empresa, se for para ir para o próximo nível na tua empresa, enfim, independente de qual for o teu objetivo, se meta em enrascadas. Beleza? É isso. Se você ainda não me conhece e não me segue, segue lá no Instagram, @Breno Rueda. Vai ser um privilégio ter você conosco. Temos a Tribo do CPF Forte, que é uma comunidade que tem como objetivo ajudar pessoas a se tornarem melhores, ajudar pessoas a fazerem com que o seu CPF rompa, vá para um próximo nível e faça uma diferença na sociedade. Fazer com que você viva a vida que você quer, pode e sabe que quer viver, mas que por algumas razões não consegue, por alguns fatores limitantes, você não consegue acessar esse próximo nível. Então, lá na Tribo CPF Forte, nós temos isso, as vagas não estão abertas agora, mas fica de olho que estamos alimentando com frequência o nosso Instagram de conteúdos poderosos e quando tiver vagas novas, você vai ser convidado, beleza? Forte abraço, valeu e até mais.